Mateus, sempre quando nós valorizamos os conselhos de Deus, do qual eu sempre tenho justamente atendido as nossas orações, e graças a Deus que nós temos em nossa mão a Bíblia Sagrada, que é uma carta que Deus escreveu à humanidade. E toda a questão em ordem a respeito da nossa vida espiritual, nós encontramos nesse livro sagrado. Então, por isso que o escritor de Hebreus, capítulo 2, versículo 1 a seguir, se convém nos atentarmos com mais diligência pela palavra que temos ouvido, para que em tempo algum não desviemos dela. Naturalmente, todos nós preparamos fazer uma reflexão que nós estamos aqui, porque há a vontade e misericórdia de Deus, que nos concedeu esta oportunidade, falando muito esta manhã a respeito da graça que é um favor imerecido. Esta graça, irmãos amados, o qual esprendeu a sua glória desta terra com a missão para nos reconciliar com o Senhor, e abrindo a porta da salvação, do qual o Espírito Santo trabalhando em nossa mente, e aqui estamos não com nosso mérito ou capacidade, mas foi o amor de Deus para cada um de nós. E quando lemos esse texto, no capítulo 7, do versículo 24, nós vemos uma ilustração, aleluia, a respeito da responsabilidade, o qual e o privilégio a dar ao cada um de nós, e através da palavra de Deus, nós recebemos a transformação, a regeneração do Espírito Santo, e através da palavra passamos a ser uma nova criatura. E essa nova criatura, irmãos, é um direito dado a cada um de nós, porém, não está dizendo que é um direito dado, entendeu? De forma tal, sem transitoriedade. É um direito, irmãos amados, que nós temos que procurar esse direito. E esse direito justamente está escrito para nós de que está dentro justamente dos padrões, dos métodos divinos, qual Deus tem determinado para cada um de nós. E os ensinamentos de Cristo, irmãos amados, sempre foi ilustrado para que trazer a melhor compreensão para conosco. É por isso que no capítulo 3, o versículo 12, e Maria segunda, escreveu o apóstolo, Jesus Cristo, se eu falar, a palestra com Nicodemos, se eu falar das coisas terrenas, não compreende, e menos se eu falar das celestiais aí, que não compreende. Porque o ser humano não compreende os planos de Deus, que naturalmente para os incompreensíveis parece loucura, entendeu? Mas para nós a sabedoria, isto é Deus. Então, devendo, é por isso que, aleluia, nós temos um texto qual mesmo fazendo uma comparação de uma casa, e essa casa sendo ilustrada, que refere justamente à nossa casa espiritual. Então nós devemos sempre, irmãos amados, estar sempre a primeira expressão está: aquele que ouve a minha palavra e o pratica, ele é semelhante a uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a areia. E a primeira coisa que todos nós precisamos fazer uma reflexão, que você tange a vida espiritual, não é como eu penso, como eu quero ou como eu acho, é como está escrito, porque a palavra de Deus é para nós ler, crer e obedecer. Fazendo assim, nós estamos na posição certa, no lugar certo, mas isso precisa de nossa atenção, e essa atenção nós precisamos, irmãos amados, estar com muita prudência, porque eles estão sujeitos à oscilação dos nossos pensamentos, nossas atitudes, e nessas brechas nós temos um inimigo que aproveita as oportunidades para ferir o nosso sentimento, até para querer tirar a oportunidade para que nós ouçamos a palavra de Deus e entendamos. Então, na primeira coisa, nós vemos no capítulo 4, versículo 15, do Evangelho segundo, escreveu Mateus, quando falava a parábola do semeador, uma parte caiu na meio de pedregais, outros caiu justamente no meio, na beira do caminho. Então, aquela que caiu à beira do caminho, entendeu? É justamente que está na margem
é justamente o plano de Deus. Então ele ouvindo a palavra de Deus, entendeu? Mas por causa não tinha sua convicção, ele logo, o inimigo lhe arrebatou da cabeça. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui a respeito, entendeu? O versículo 25, falou a primeira coisa que, entendeu? Ele fez uma ilustração, que desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento, combateram aquela casa, não caiu porque estava edificada sobre a rocha. A palavra de Deus, irmãos amados, que vem trazer para nós segurança. A palavra de Deus que vem trazer para nós substância. A palavra de Deus, irmãos amados, ela vem trazer para nós cada dia mais uma autoridade, a estrutura para que nós possamos sim estar firme contra a astúcia e a cilada do diabo. Então, a primeira coisa, a recomendação sobre a chuva. E quando falamos em chuva, a Bíblia relata dois tipos de chuva. Tem a chuva seródia e a chuva temporal. A chuva seródia é aquela que vem de mansinho, né? Mas a chuva temporal, tempestuosa, ela vem com mais impacto. Então, se isso fala a respeito, irmãos amados, da casa, se ela não tiver o seu telhado ou o teto bem estruturado, naturalmente vai danificá-lo. É por isso que nós temos que estar com a palavra, entendeu? Guardada sempre na nossa mente, no nosso coração, para que não dê brecha, justamente que o inimigo venha atuar e desvirtuar a nossa fé, ou também oferecer algo que venha trazer o desequilíbrio na nossa vida espiritual. Então a palavra de Deus, ela tem, e essa é a razão que o salmista, ele deixou bem claro, no Salmo 111, 119, versículo 11, está dizendo: escondida a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a primeira coisa dentro disso aí, irmãos amados, nós escolhemos dividir em três partes. Primeiro, falou sobre a chuva. A chuva que vem de cima para baixo, e só atinge primeiro o quê? É o teto da casa, o telhado da casa. Isso é a primeira coisa que o inimigo faz, o quê? Atacar a nossa mente. Isso que nós precisamos sempre estar vigilante naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos trazendo a nossa admiração e aquilo que nós estamos pensando. Então precisamos sempre ter cuidado que se provém de Deus o nosso pensamento, a nossa vontade, se provém de Deus ou não. E a palavra de Deus vem trazer para nós crescimento, porque somente através da palavra do Senhor que nós passamos a compreender melhor qual é a santa e a perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, a primeira coisa, irmãos amados, que nós vemos dentro da palavra, vamos ver a recomendação do apóstolo Paulo, deixando bem claro na carta do apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 17, o que está dizendo: tomai o capacete da salvação, que é a espada do Espírito. Então, o capacete é justamente que protege a cabeça. Então nós devemos sempre estar protegendo a nossa mente, sempre, irmãos amados, prudente naquilo que nós estamos pensando, naquilo que estamos mirando, naquilo que está chamando a nossa atenção. E tudo isso nós precisamos ter muito cuidado. É por isso que, aleluia, no capítulo 5 e o versículo 15 da carta do apóstolo Paulo, diz: vede prudentemente como andai, não como nessa. Então nós temos que ter muito cuidado. Até mesmo hoje eu estava arrumando, eu até pedindo a Deus, escrevendo aqui alguma coisinha, é muita coisinha, só que não dei a folhinha para nós falar hoje. Amém? Não muita coisa não, entendeu? Parece que tem só, me parece que eu tenho aqui só, acho que 28 referências para nós citar, né? Amém? Entendeu? Eu posso falar mais da Bíblia, eu falar mais do que está escrito do que eu falar na minha solução. Então não é muita coisa não, mas vamos sério. Então, fazendo a meditação, justamente, que nós observamos, né? Passando o pessoal, principalmente essa fase agora, né? O povo se revoltando, pulando, se alegrando. Me lembro o texto quando Jesus chegava em Jerusalém, que vem festa, todo mundo se alegrando, pulando, saltando, e diz: Jerusalém, Jerusalém, ah, se tu soubesse que pertence a tua paz. Alegria transitória, mas a alegria do Espírito, irmãos, aquela que permanece para sempre. Diferentemente do meu querido cantor Juarez, diferente na alegria ou na dor, mas glorifica o Senhor. Aleluia, porque nós temos uma viva esperança que quando terminar essa batalha,
nós temos lugar de descanso com Jesus. Aleluia! E o meu querido pregador, Antônio José, falando para nós onde o Senhor preparou para cada coisa. Contemplar a maravilha de Deus. Pela fé, nós precisamos ter em mente a convicção de já ver, contemplar o que Deus tem preparado para cada nós. Sempre procurar valorizar as coisas melhores para nós que é agradável a Deus. Não é pior, porque o ser humano nosso natural sempre quer valorizar mais as piores e desprezar as melhores. Porque consultando a respeito da salvação, aleluia, é para nós a maior dádiva para o ser humano é a salvação. Então é por isso que o apóstolo Pedro deixou bem claro que a salvação em Cristo Jesus, ela vale muito mais do que a prata, muito mais do que o ouro, que é incalculável, comprado com sangue de Cristo. Então nós precisamos esse capacete da salvação, que é a palavra de Deus, ela está dominando a nossa mente, e meditar, como está no Salmo número 1, e o versículo 1, que bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se acena a roda dos transgressores, mas antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isto, irmãos amados, que nos fortalece, nos protege, nos traz, irmãos amados, cada dia mais um bom equilíbrio, traz para nós, irmãos, aleluia, uma maturidade, de forma que cada dia mais nós vamos crescendo, porque quando falamos em vida, falamos em crescimento. E o apóstolo Pedro, capítulo 3, o versículo 18, é justamente a sua primeira epístola, está dizendo: crescer na graça e no conhecimento. Que quanto mais nós manuseamos as palavras da Bíblia e cremos nela e obedecemos, nós vamos ser madurando, amadurecendo cada dia mais. É por isso que é uma pergunta diante da trajetória da vida: por que pessoa bem-sucedido, bem equilibrado, entendeu? Pessoa maduro, pessoa, irmãos amados, sempre tem uma palavra de conforto e conselho, e outro tem uma vida totalmente equilibrada, vive uma vida frustrada. Mas será que Deus não faz exceção de pessoa? Não, porque nós valemos pela decisão que toma. Porque se eu quiser fazer o que eu quero fazer, naturalmente prova, como aleluia, está escrito no capítulo 12, o versículo 6 de Hebreu, que Deus corrige que ama e a sorte qualquer que tem com o filho. Quando nós, irmãos, colocamos um propósito no nosso coração de obedecer a palavra de Deus, aleluia, nós estamos enquadrados, como está lá no Salmo 91, e o versículo 1, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ela traz refrigério. Se nós estivermos dentro dos limites que Deus colocou, aleluia, convida para que nós estamos protegidos. Nada vai afligir a nossa mente, nada vai trazer, aleluia, para nós distúrbio nenhum, aleluia, estamos livres justamente, irmãos amados, da aflição do espírito, da dúvida, da incredulidade, porque nós estamos protegidos, estamos refugiados no Senhor. Ali como está lá, mas no final, se 1000 cairão do teu lado, 10.000 à sua direita, mas não será atingido, porque nós estamos dentro do limite que Deus colocou. É por isso que a palavra volta a ser que todo aquele que ouve a minha palavra e o pratica é semelhante a uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa sobre a rocha, pode vir o temporal, a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir o frio, pode vir o combater de muitas águas, o soprar do vento, nada vai acontecer, porque está edificado sobre a rocha. Mas que ouve a palavra de Deus e não pratica, é semelhante a uma pessoa que tem uma deficiência mental. Porque se nós sabemos, se a pessoa sabe fazer o bem, faz, então ele não está se colocando em uma pessoa que tem uma deficiência mental. É por isso que, aleluia, a palavra nos repete novamente, atentar com mais diligência pela palavra que nós temos ouvido. E os conselhos de Deus, há uma recomendação, irmãos amados, que traz grande prejuízo para nós. A nossa falta de atenção pela palavra. E no Provérbios 28, versículo número 9: aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até as orações são abomináveis.
deu a responsabilidade, então nós precisamos acatar a palavra, como diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós devemos, irmãos, sempre estar focados naquilo que nos conduz à vida eterna. Aleluia. Eu ia cantar uma coisa que não podemos fazer. Grande favor. Ô glória! Se eu continuar tossindo, vou parar de pregar, vou cantar. Aleluia! Vou chamar os papais. Ô glória! Então isso nós aprendemos, irmãos amados. E o salmo de número 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 2, é uma coisa que nós sempre dá para aquecer, uma manutenção na nossa mente. E aí, no capítulo 2, do versículo de 1 a 2, de 1 Pedro, está dizendo o material que nós usamos para dar limpeza na nossa mente. O que está dizendo? Deixando que toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda vaidade e todas murmurações, e desejai, como a criança recém-nascida, o leite não falsificado. E nós precisamos sempre ter enquadrado nas evidências do apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 2 Romano, que ele diz: não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Se nós ouvimos a palavra de Deus, temos a palavra de Deus e não pratica, então naturalmente estou dizendo: eu não quero descanso na vida eterna. Eu quero viver uma vida atribulada e sofrer eternamente por causa da dureza do meu coração. Isso nós estamos respondendo, mas todo quanto tem um bom senso, ele cada dia mais está pedindo a Deus que molda cada dia mais todo o nosso ser. E quebrando nossos corações, dar uma mente histórica que esteja completamente voltada aos conselhos que Deus tem dado para cada um de nós através da sua palavra. Segundo ponto, aleluia, não falou sobre o que depois da pessoa, notamente esperando que venha o acesso às enchentes, mas aqui falou primeiro, irmãos amados, sempre tem um vento, né? Mas aqui falou sobre o rio. Então, qual a missão do rio? Quando vem o combater das águas, a tendência é vir baixo, está dizendo que está solapando justamente o alicerce para enfraquecer a estrutura da casa. Então esse alicerce fala justamente dos nossos pés. Isso nós precisamos sempre, irmãos amados, aí como diz o apóstolo Paulo no capítulo 5. Capítulo 5 de Efésios, capítulo 15, versículo 15, aí que está dizendo: veio prudentemente comandai. Não como nessa, entendeu? Mas como sábio, remina o tempo, porque os dias são maus. Então nós precisamos saber que nós estamos nos dias difíceis, os dias tenebrosos, porque está pintando o tempo da igreja aqui na face da terra. Muito breve Cristo vai manifestar a nuvem com seu poder de grande glória para buscar os seus escolhidos. Aí nós precisamos estar enquadrados, a mente limpa, o coração purificado da má consciência. Aleluia. Lemos esses textos hoje, no capítulo 10, o versículo 22, o seguinte, do livro da carta aos Hebreus. Então chegamos, pois, a Deus com um coração sincero, aleluia, um coração puro, um coração lavado, limpo da má consciência, considerando uns aos outros para estimular o amor em Cristo e a boa obras. Então precisamos sempre dessas atuações na nossa vida, para que nós possamos, como amados, ser encontrados como os verdadeiros adoradores. Porque Deus, irmãos amados, são os atributos de Deus, muito falado nesta manhã. Os atributos de Deus, irmãos amados, os subatributos, atributos morais de Deus amor, justiça e santidade. E isto, irmãos amados, trata a cada um de nós, convida a cada um de nós a cada dia mais a tentar com diligência, examinar a palavra,
fortalecei o Senhor, buscar a presença do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, diz assim, orai sem cessar. A palavra de Deus, irmãos amados, está continuamente na nossa mente. Aleluia! E isso aí vai nos conduzir, que como falamos em cabeça, falamos em governo. A nossa mente que não vão direcionar a nossa vida e nos conduzir para onde quer estar. No capítulo 30, versículo 21 de Isaías, está dizendo, uma voz por estar dizendo, este é o caminho, andai nele, sem desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Então nós temos uma meta, convida, e esse caminho é Jesus. Por isso eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No capítulo 11, o versículo 28 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E adiante da sua palestra com o seu discípulo, vendo o povo completamente atribulado, angustiado, pelo povo sofredor, e deu adiante os impérios da vida, o que falou assim, vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Talvez chamou a atenção de, olha, o que vai fazer para poder livrar desse problema, da luta, dos impérios da vida? E Jesus diz no versículo 29, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, todas as nossas, irmãos, a dificuldade que encontramos é justamente, aleluia, porque não tem acatado a palavra de Deus. Nós queremos servir, talvez a pessoa querendo servir a Cristo como ele acha como ele quer. Aleluia, sempre, se não tiver cuidado, a palavra de Deus quer dizer, buscai, aleluia, primeiro o reino de Deus, capítulo 6, versículo 33, do Evangelho segundo, escreveu Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mas muitas vezes, irmãos, se não tiver cuidado, nós deixamos o principal da nossa vida espiritual em segundo plano. Mas Deus, que Ele é rico em sabedoria e bondade, Ele sempre, irmãos amados, aplica a sua correção para que nós despertamos. Entendeu? Aí já resultado, aí foi até pregado, completar a mensagem aqui do Paulo, entendeu? A respeito do sofrimento de Jó. Para muitos hoje é totalmente diferente, porque Jó, irmãos amados, fiel, justo, temente a Deus, e dizia assim, ó, aí ele pergunta, por que foi tão afligido? Mas justamente dentro da verdade tem uma oposição que é o quadro quadrado, e como diz o meu querido Samuel, o encardido, entendeu? Ele sempre procura acusar nós dia e noite. Está escrito no capítulo 13, versículo 14, parece no Apocalipse, ele falando que aquele que nos acusava dia e noite já está derrotado, porque Cristo ele derrotou na cruz do Calvário, mas ele continua insistindo. Aleluia! Então, que o desafio adiante que o adversário disse, está tudo de bom para ele, tira o que tem para ver se não blasfema. Tirou riqueza, tirou tudo, a família, só ficou a mulher. Entendeu? Mas em tudo isso, ficou até no corpo danificada, mas tudo isso para permanecer fiel ao Senhor. Não murmurou, não criticou, e por fim adiante as crenças disse, eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará para mim. Aleluia! Mas quando, irmãos amados, tem três tipos de correção para nós. Muitas vezes nós passamos, irmãos amados, pelo processo da correção. Essa correção pode ser uma aflição de espírito, pode ser enfermidade, pode ser uma vida, irmãos amados, justamente decadência espiritual e várias coisas. Porque tem a primeira coisa, no capítulo 12, versículo 47 de Lucas, diz, aquele que sabe fazer a vontade do Senhor, não se aprendeu a fazer, será açoitado com muita açoite. É pessoa que nunca sai da prova, sim ou não? Aleluia, porque está nos ambientes, apanha, sopra, mas nunca muda a sua atitude. É por isso que ele é aceitado com muita açoite. Então, mas aquele talvez, irmãos amados, na desprezência, está procedendo de uma forma coisosa, aí vem a palavra, Deus corrige o que ama e açoite qualquer que está fugindo. Correção de Deus, essa correção também vai de acordo que Deus não deixa tentar acima que eu nos possa suportar. Deus é tão bom, irmãos amados, que Ele vai nos corrigir de acordo com a nossa capacidade.
Porque tudo, irmãos amados, nós temos capacidade para superar. É só buscar os recursos naturais. Aleluia! Por isso que o salmista, homem que tinha tudo ao seu dispor, exército, muita propriedade, muito rico, mas teve um momento que a sua inteligência, a sua capacidade não resolveu o problema que é espiritual. Mas o que fez? Levo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Causa em nossa vida, irmãos amados, que é só Jesus resolve. Não adianta pular para lá e para cá. Sim, procuramos nossos meios naturais, mas a bênção vem do Senhor. Aleluia, a vitória vem do Senhor. Então, por isso que nós devemos, aleluia, sempre estarmos bem acessados. Veja, naturalmente nós estamos andando, onde nós estamos passando, aleluia, para que temos bem sucedido. A primeira coisa que nós vemos dentro do rio, diz que nós vamos planificar, entendeu? Está no Salmo de 1, versículo de 1 a 4, já falamos sobre isso aí, que bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos do ímpio, entendeu? Nem se assina na roda do conhecido humano, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Então tem a promessa já no versículo 4 dizendo: ele será plantado junto ao ribeiro de água, mande as suas folhas verdinhas, dá seus frutos da estação própria, e tudo quanto fizer prosperar. Agora observando e valorizando, irmãos amados, a obediência a Deus. Nós temos refrigério em nossa alma, consolo, conforto, e também prosperando em nossa vida espiritual. Aleluia! Porque Deus, irmãos amados, qual o pai que não quer ver o filho bem sucedido? Mas muitas vezes teremos passão e faremos uma discussão: por que a minha vida sempre é uma vida sacrificada? Por que eu não consigo prosperar na minha vida? Para um pouquinho, faz a reflexão. Se você está sendo administrador, aqui que eu vou sempre falar. Sabe, o irmão ganha muito, não resolve. O que sabe, resolve, é saber administrar o pouco que ganha. Se saber administrar o pouco que tem, cada dia mais precisa gastar 100, gasta só 80, que vai sobrando. E no dia, como é uma experiência lá do Egito, é justamente quando José, filho de quando José do Egito, vai no meu filho Jacó, entendeu? Mas a primeira coisa, quando chamou para interpretar o sonho de Faraó, entendeu? É justamente que vinha o quê? 7 anos de bonança. Guarda que estou em paz, o celeiro, guarda 7 anos de bonança. Porque vai vir 7 anos de escassez. Então isso faz parte da vida. A vida oferece momentos bons e momentos difíceis. Então nós temos sempre que aproveitar hoje, tá bom? Aproveita hoje. Porque quando vem, irmãos amados, entra nos impérios, a dificuldade, que quando vem o castigo, vem para todos, a oração vem para todos. E quando nós estivermos aqui nessa vida, nós estamos sujeitos aos impérios. É preciso que nós precisamos, não com prudência, de saber por onde estamos andando, o que nós estamos, irmãos amados, o caminho que nós estamos procedendo, para que nós não venhamos justamente cair na contradição e pagar caro por aquilo que nós naturalmente não reconhecemos, né? Entendeu? O Salmo de número 126, versículo 6, está dizendo para mim o principal. O que está dizendo? Aquele que vai levando a palavra, vai gemendo chorando, entendeu? Mas trazendo consigo os modos de alegria. Muitas vezes nossa caminhada, irmãos amados, para levar a palavra de Deus, a caminhada que Deus tem convidado, porque como falei em caminhar, para em obediência ao segmento dos conselhos que Deus tem dado para nós. Então isso convida para nós ser felizes, cada dia mais procurar fazer a obra de Deus, reconhecer o compromisso que Deus tem para cada um de nós, porque aquele que leva a palavra de Deus, ele vai gemendo, chorando, mas volta trazendo consigo os modos de alegria, porque as bênçãos de Deus são para aquele que o faz, não para aquele que quer fazer. Então há muitas vezes, irmão, passando pela coração, aí que nós vemos as 5 armas que o inimigo está usando: o comodismo, o embaraço, o conformismo, o comodismo, desânimo e fraqueza espiritual. Então precisa muito ter cuidado para não estar se embaraçado com as coisas dessa vida, porque assim vem a correção. Aleluia! Então nós também não podemos conformar, devemos estar lá no
capítulo 5 de Efésios também, o que está dizendo? Desperta, tu que dorme, levanta-te do morto, Cristo esclarecerá. Então nós nunca podemos ter uma mente dominada pela experiência, mas devemos atentar com diligência pelos conselhos. O que eu posso fazer? É um convite hoje para fazer uma obra. Talvez pela ocupação nós tenhamos ele pelas duas vidas, material e espiritual, entendeu? Mas quando o convite, seja sincero, nunca diga não. Cria uma misericórdia, pede oportunidade. Hoje você não pode, mas Deus trabalha, amanhã você pode. Aleluia. Tudo gira o quê? Em torno de uma força de vontade. É por isso que está escrito: o que vem à tua mão, faça segundo a sua força. Um pode fazer mais, outro fazer mais. Pode fazer menos, mas importa o que faz, porque Deus não está baseado na quantidade, mas baseado na fidelidade e na sinceridade. Porque, irmãos amados, o ser de Deus não tem ninguém que possa reclamar. Ali não tem como reclamar. Ele dá abertura para todos, para que todos nós sejamos felizes, indiferente de poder aquisitivo, diferente, irmãos amados, aleluia, é justamente sabedoria ou isso cultural, em diferente capacidade. Deus quer saber de um coração sincero, um coração fiel ao Senhor. É por isso no capítulo 24 do livro de Josué, o capítulo 15, versículo 24, no capítulo 24, versículo 15, servir o Senhor com sinceridade e com verdade. Então nós precisamos sempre estar servindo o Senhor com sinceridade e com verdade. Porque se nós já falamos sobre isso, pedir a Deus para que a nossa mente esteja limpa, é justamente da malícia, do fingimento, do engano, porque muitas vezes estão enganando nós mesmos, porque ninguém engana. Ninguém engana nada. Então o ser humano ele tem que procurar sempre pararmos a reflexão. Como eu estou andando? Estou andando prudentemente como Deus andar, ou estou andando dominado pela experiência? Então a ordem é: desperta, tu que dorme, levanta-se o morto, Cristo esclarecerá. E nunca deixa nós nada. Aleluia, é justamente a certeza, sempre fala para cada um de nós. Aleluia. E outro ponto mais importante para nós é justamente nessa caminhada. Que devemos sempre valorizarmos os conselhos de Deus. É como falamos a respeito, agora vamos falar justamente, irmãos amados, do vento. Aleluia. Vamos falar do vento. Qual é a missão do vento? A primeira coisa, os impactos veio o quê? Para destruir o telhado da casa. Mas a casa está bem fortalecida na palavra. Agora nós falamos sobre, irmãos amados, o acesso ao rio. A nossa caminhada é justamente no dia a dia. E essa caminhada, nós falamos, como é que nós estamos abraçando os conselhos de Cristo. Se nós estamos, irmãos amados, tendo Cristo como nosso guia verdadeiro, se nós estamos atentando pelos conselhos de Cristo, olhando para Ele, porque é o único que pode ter o privilégio, como ensinador por excelência, de dizer: aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E o apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, ou 22 por aí, está dizendo: para isso foi chamado, Cristo padeceu por nós, deixando exemplo. Em todas as circunstâncias da vida, exemplo para cada nós, para que nós sigamos a sua pisada. Aleluia, andando na meta que ele ordenou, sempre olhando para ele. No capítulo 12, o versículo 2, Hebreus está dizendo: olhai para o autor e consumador, aleluia, da nossa fé. Ele suportou, desprezou a afronta, aleluia, e assentou diante de Deus. Isso é exemplo para nós. Nunca valorizamos, irmãos, uma crítica, as injúrias, as discriminações. Mas antes deixa passar, sem poder valorizar, porque o Rei dos Reis, o Senhor, foi criticado, foi humilhado, açoitado, mas não abriu a sua boca em ponto nenhum, e daí diante da circunstância, na cruz do cavalo, pregado, com a coroa de espinho na sua cabeça, os cravos em sua mão, ensanguentado, e adiante das injúrias, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. É sempre para cada um de nós. Se a pessoa, irmão, se levanta contra a outra, injuriando, criticando, entendeu? Falando todo mal, a ordem é regozijai e alegrai, porque assim fizeram o vosso coração.
Olha para ele, que se ele estivesse bem, não fazia assim. Então nunca se retribui mal com mal. Por isso que a palavra diz isso: paga sempre o bem, o mal com o bem. Entendeu? Nunca retribui. Se a pessoa te faz mal, faz bem a ele, porque se estivesse bem, ele não te fazia mal. Então todo ser humano é digno de misericórdia. Agora, o que habita na pessoa e leva ele a ter um desvio de conduta e procede completamente ao contrário do que a vida oferece. O que a vida oferece, irmãos amados, dois tipos, já falamos, momentos bons e momentos difíceis. Agora aí, devemos saber o caminho que nós entramos. Nesse mesmo capítulo, fala dois caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo, aquele que conduz à perdição eterna, e muitos que vão por ele. O caminho estreito, aquele, irmãos amados, que é apertado, mas conduz à vida eterna, vida de paz, vida de alegria, vida confortada, vida, irmãos amados, conforto. Ele domina todo o nosso ser, indiferentemente de circunstância. Nós estamos glorificando o Senhor, porque Ele que nos capacita, Ele que nos conforta, Ele que nos consola, Ele que tem vida eterna para cada um de nós. Aleluia! Prosseguindo, irmãos amados, a respeito do vento. Então, o vento vem que é o quê? Impactar a parede. E essa parede, irmãos amados, é justamente o corpo da casa, que tem o teto, que tem o acesso, a parede é o corpo. É justamente a primeira coisa, esse corpo também tem que estar, irmão, preparado. O que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 3. O nosso Deus é de paz, Ele nos santifica corpo, alma e espírito, que seja plenamente irrepreensível e conservado, aguardando a volta de Deus. O corpo, irmãos amados, aleluia, tem que ser um corpo santo, não um corpo que vem chamar a atenção, não um corpo, irmãos amados, que adere à vaidade mundana, não um corpo, irmãos amados, que acata as consciências canais, mas um corpo santo. É por isso que o capítulo 5 e o versículo 16 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, está dizendo: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as boas obras e glorifique a Deus que está no céu. Aquilo que eu sempre falando, que a nossa vida tem que falar mais alto do que a nossa voz. E o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 15, está dizendo: assim como é santo que vos chamou, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Então, o que Deus requer de nós, irmãos amados, saber que Deus é santo, o céu é santo, e para entrar no céu, precisa ser o quê? Santo também, aleluia. E a palavra santo, ser separado de tudo quanto é abominável a Deus, que é uma vida irrepreensível, aleluia, que resplandeça como o sol do esplendor do firmamento no mundo tenebroso que vivemos. Onde que nós estiver, a nossa vida tem que falar de longe, entendeu? Isso porque requer de nós o corpo santo. Esse corpo, irmãos amados, tem que apresentar-nos como santo, não como profano. Em toda isso aí, por causa disso, que vem as consequências, e muitas vezes paga caro, porque não estamos correspondendo àquilo que nós sabemos, àquilo que nós aprendemos. Então, por isso que o apóstolo está dizendo, ele está dizendo: sede santo em toda a vossa maneira de viver, sem forma de crítica, mas tem pessoas, aleluia, que ele hoje tem inspirador de vida, em casa, na rua e na igreja. Mas a Bíblia diz que seja santo em todas as maneiras de viver, onde eu seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na rua, no colégio, onde quer que seja, eu tenho que ser o mesmo. Aleluia, porque aí a minha vida está falando mais alto do que a minha voz. Não adianta pregar muito, porque aí vem o texto que nós vemos: aquele que ouve a palavra, ou prega a palavra, ou ensina a palavra e não pratica, bem que nós já ouvimos assim, não seja, irmãos amados, só ouvinte, esquecido. Aleluia, porque a palavra de Deus pode ser conforme um espelho, contempla a sua face, aleluia, mostra para todo direito, mas logo cai do esquecimento e anda na experiência. Isso aí não tem a aprovação de Deus, vai passar pela correção. É por isso que seja santo em toda a vossa maneira de viver, aleluia. 1 Pedro, Colossenses capítulo 3, versículo 15, aleluia, por chamar o corpo
domine o vosso coração e seja merecido. Então a nossa, irmãos amados, é corpo, é cabeça aos pés, é o corpo. Tudo, irmãos amados, tem que, aleluia, ser irrepreensível, testemunhar, aleluia. É por isso que nós aprendemos que dentro da coroação, como diz o salmista no Salmo de Números 8, versículo 30, diz que o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é provada, o escuro para todo aquele que nele confia. Quando nós estamos, irmãos amados, para dentro da palavra de Deus, nada nos afligir. É por isso que ele está dizendo no capítulo de capítulo 6, versículo 16, que está dizendo: tomai o escudo da fé, que pode apagar todos os lados inflamados do maligno. O escudo é aquele que protege o corpo. Então, se nós tivermos, irmãos amados, com esse escudo da fé, da obediência, da sinceridade, da fidelidade, nós estamos protegidos. Estão livres das enfermidades, aleluia, que vem nos açoitar para a cobrança, entendeu? E muitas vezes é permitido também para poder, eu até falei esqueci dos três pontos, nós falamos sobre a correção, nós falamos sobre o açoito, e também sabe, muitas vezes são passados pela correção, pelo açoito, para que nós, irmãos amados, despertamos da simplicidade, despertamos do comodismo, entendeu? Isso todos nós precisamos saber. Deus, irmãos amados, sempre corrige a cada um de nós, porque a sabedoria de Deus, irmãos amados, é incomparável, Ele compreende para todos nós. Então, a primeira coisa, nós temos o escudo que protege, e esse escudo é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, até uma pergunta: o que nos alicerça, irmãos amados, da nossa fé? Aleluia! A nossa fé, irmãos amados, o alicerce da nossa fé é a obediência. Aquele que fala que tem fé, mas não obedece, está enganando a si próprio. Aquele que fala que crê, mas não obedece, está enganando a si próprio. Então, a primeira coisa, nós temos que estar guardando completamente esta palavra, para que ela possa germinar continuamente no nosso coração. Então, isso, irmãos amados, sempre nós devemos valorizar. E o Salmo já buscamos, o Salmo de número 18, versículo 30, Deus que protege a palavra. Aleluia, a palavra de Deus, ela é pura. Aleluia. E os caminhos de Deus, ele é puro. A sua palavra é provada e é um escudo para todo aquele que nele confia. Que Deus o abençoe, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Que nós sejamos sempre ouvinte e cumpridor, não ouvinte esquecido. Então devemos sempre pedir a Deus. Procura sempre ocupar o seu tempo, aleluia, sobre a leitura da palavra de Deus, sobre as orações, sempre ocupando a nossa mente, para que esteja corpo e alma e espírito irrepreensível, aguardando a volta de Cristo. Que se não tiver, aleluia, valorizar justamente os prazeres da vida, aquilo que traz a nós, chama a nós a atenção, de quantas vezes nós perdemos, irmãos amados, coisa tão mínima, que fica pensando. Essa mesma eu estava conversando com um dirigente, e ele ficava negociou e suspendeu o trabalho para o curso 7 horas. Ele suspendeu o trabalho 7 horas, foi 5 horas. Então, quando ele foi passando pela igreja, até a forma que nós, talvez por falta de sabedoria critica, passou das igrejas, todo mundo cheio lá, e ele ficou mal vergonha, como é fácil a gente cair na contradição, depois, como diz a história, que a ficha cai e para que besteira que fiz. Quantos e quantos irmãos levantaram o corpo? Quantos ficaram em casa por causa de uma coisa transitória, como diz Paulo, né? Não atentando eu, no capítulo 4, versículo 16, de 1 Coríntios, não atentando eu pelas coisas que se vê, mas que não se vê. Aquilo que nós vemos são temporais, mas aquilo que nós vemos é eterno. Nosso tempo é precioso, aleluia, como está na casa do Senhor. Por isso que o salmista, Salmo 27, versículo 4, está dizendo que uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, para que eu possa estar na casa do Senhor todo dia, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Sempre aprendendo, sempre se alegrando, sempre, irmão, toma posse da nossa bênção,
que é maior conforto, aleluia, maior riqueza é alegria. Por isso que o salmista, no Salmo 34, e o versículo 12 e 13, está dizendo: qual homem que quer ver longos para ver o bem? Primeira coisa, faz o quê? Refere a língua do mal. Aleluia, repressa a língua do mal. Lave não fale enganosamente, aparta-te do mal, faz o bem, procura paz e o seja, aleluia. Maior riqueza para o ser humano é a paz. Maior riqueza é a alegria, paz é alegria, comunhão com todos, e assim juntos caminhamos para entrar no céu. Que Deus abençoe. Muita paz.